Bom dia, eu quero saudar a todos na graça, na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo aí tempos de aflição, esse aumento de pessoas doentes, né? Pessoas próximas a gente, pessoas da nossa comunidade e de tantas outras. Então, que nós tenhamos cuidado, né? A recomendação da saúde é que, se você puder, fique na sua casa. E se você tiver que sair, use máscara. Continue higienizando as mãos com frequência. Continue fazendo tudo aquilo que é, a saúde pública tem recomendado. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto com quase 100% das nossas leitos, né, tanto de UTI como de enfermaria, é, completamente ocupados. Então, isso está preocupando muito, isso está incomodando muito e até nos entristecendo muito, com certeza. O texto da nossa lição de hoje, ele fala um pouco a respeito desses sentimentos que a gente tem. O título da lição é Entre Alegrias e Tristezas há um Coração. E a nossa lição está baseada no livro de Provérbios 15, dos versículos 13 ao 18. E o texto bíblico diz assim: O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo é uma pessoa que se irrita com facilidade, tá? Então o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Gostemos ou não, a tristeza e o sofrimento são realidades concretas da nossa vida, na vida de todo mundo, né? De um ou outro, até mesmo na vida das pessoas da igreja, das pessoas de fé. Guardião dessas emoções, o coração precisa ser preservado. A fé em Deus, as amizades sinceras, a busca pelo autoconhecimento e o autorrespeito são caminhos possíveis para isso. Não estamos imunes ao sofrimento. Afinal, o próprio Jesus nos advertiu que passaríamos por aflições em nossa vida. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas disse também: tem um bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso é importante refletirmos sobre como lidar com essas angústias, de forma que não adoeçamos, né? As doenças psicossomáticas estão aí, né, afetando milhares de pessoas no mundo. O texto de Provérbios para essa lição nos ajuda a pensar um pouco a respeito disso. O texto desse estudo se encontra entre os Provérbios de Salomão, que compreende os capítulos 10, 1 a 22, 16 do livro que tem esse nome. Segundo a pesquisa bíblica, esses provérbios podem ser classificados em dois grandes blocos: bloco moral e social, que vai dos capítulos 10 a 15, e que fala sobre as lições de vida para o povo e a ética para os governantes, capítulos 16 a 22, versículo 16, dando a quem governa perspectiva de ações para a vida e para o seu trabalho. O livro de Provérbios é uma maravilha, é uma orientação para a nossa vida diária e todas as coisas.
Nosso texto se encaixa na categoria moral social. Nesse bloco, os provérbios apontam para a pessoa e para a sociedade, especialmente para o que nos leva para a vida ou para a morte. Em Provérbio 15, encontramos versículos que destacam os caminhos para a sabedoria. Depois eu recomendo que você leia todo, né? Todo o capítulo 15, todo o Provérbios 15. Lá no versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita aí. Né? Eu me lembro que o meu menino do meio, a gente chama ele de rabugento, né? Mas ele era meio mesmo rabugento. E quando ele começou a trabalhar como profissional liberal, eu falei para ele: presta atenção no jeito que você fala com as pessoas, né? Porque uma resposta atravessada, você perde seu cliente. Graças a Deus, o Cleison é muito educado, não só com os seus clientes, como com a gente e com todas as pessoas. Através desse capítulo, aprendemos como devemos falar, como responder às pessoas, e também que em meio às alegrias e tristezas existe um coração que deve ser cuidado. O coração é um tema importante nos versículos 13 a 18 do capítulo 15 que nós lemos. O que representa o coração para o povo do Antigo Testamento? Para eles era a sede de todos os sentimentos. Hoje nós sabemos que, né, as coisas são no cérebro, mas quem é que está angustiado que não sente no peito? Não, eu estou angustiado hoje, você põe a mão no peito, porque parece que aperta o coração. Estou com um aperto no coração. Então, mesmo a gente sabendo hoje pela ciência que os sentimentos estão alojados no cérebro, de alguma forma a gente sente no coração. Como eles não tinham esse conhecimento científico, tudo eles atribuíram ao coração. E nós o fazemos hoje também, né? Ele é o centro da vida e da vontade que regulamenta o corpo, segundo o povo do Velho Testamento. Portanto, para o povo judeu do Antigo Testamento, razão e emoção são comandadas pelo coração. Por isso é preciso guardá-lo. Tem um capítulo, no capítulo 4, 23, diz que pois dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Você lê lá 4, 23. O texto dessa lição fala sobre o coração. Né? O que o texto dessa lição nos fala sobre o coração? Quem tem o coração alegre reflete beleza no rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Vive uma festa contínua, né? Mas a alegria do coração é banquete contínuo. Quem tem o coração sábio busca conhecimento. O coração sábio procura conhecimento. Versículo 14. Quem está com o coração entristecido fica com o espírito abatido, isso é aflito, né? Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Quem está em aflição não consegue ver dias bons. Todos os dias parecem maus. Todos. Já levanta de manhã, né? Quem é mais velho, igual eu, assim, deve se lembrar de um desenho animado que tinha na televisão antigamente, que era um leão e uma hiena. E o leão era otimista, tudo ele achava que dava certo. E a hiena, tudo ela falava, ó dia, ó mês, ó vida, entendeu? Então, para ela, nada ia dar certo, para ele, tudo ia dar certo. Então, quem está em aflição não consegue ver dias bons. Tudo é cinzento, tudo é nebuloso. Além de falar das emoções que podem afetar o coração, o texto traz as consequências do ódio e da irritação. Quem se irrita com qualquer coisa provoca discórdia. Isto é, briga e confusão. O homem iracundo, né, o homem que se irrita facilmente, suscita contentes. Enquanto a palavra concórdia na origem tem a ver com união de corações, né,
Córdia tem a ver com coração, tá? Misericórdia. A palavra discórdia é justamente o contrário. Separa os corações. Não é? Quando há discórdia, há uma separação. A irritação causa confusão e o ódio impede que se aproveite aquilo que a vida tem de bom. É melhor comer um prato de legumes com alegria do que um belo churrasco acompanhado de ódio. É mais ou menos o sentido do versículo 17. Melhor é um prato de hortaliça de amor do que o boi cevado com ódio. Para viver bem, precisamos fazer boas escolhas e cuidar do nosso coração para que nele reine a alegria e a tristeza não tenha morada permanente. O que esse texto de Provérbios nos ensina sobre isso? É preciso identificar o que rouba a nossa alegria, né? Ah, eu estou numa tristeza hoje, a Celinha de vez em quando fala isso, né? Mas a gente tem que identificar o que é que está nos causando a tristeza, né? Lógico que tem dia que se levanta, né? Parece que o mundo vai cair na sua cabeça, mas a gente precisa identificar o que está causando isso. A psicologia diz que o ser humano tem em si, desde o seu nascimento, algumas emoções básicas, como medo, né? Falei a semana passada do medo da altura, raiva, tristeza e alegria. Essas e outras emoções são desencadeadas através de estímulos e são meios de avaliar o ambiente que nos rodeia, de modo a encontrar caminhos para nos adaptarmos a ele. Temos à nossa volta situações e padrões de comportamento que ferem e adoecem a nossa alma. Tem muita coisa que acontece em nosso entorno com os quais nós não concordamos. É. Essas situações ferem aí a doença da nossa alma na medida em que inverte valores e princípios morais. Estamos vivendo isso, né? Em tempos de pandemia, em que a vacinação está aí, todo mundo quer ser vacinado, nós já temos visto no Brasil situações de gente furando a fila da vacinação, passando por cima, né, daqueles que precisam ser vacinados mesmo, que são as pessoas que estão na linha de frente cuidando dos doentes, né? Então, infelizmente, no Brasil, nós temos essas coisas, como nós tivemos aí no começo da pandemia, com desvio de dinheiro que era para comprar respiradores e outras coisas. Né? Infelizmente, no Brasil, né, ninguém é punido. A impunidade é que leva a isso. Ninguém vai para a cadeia por causa dessas coisas. Devia ir, né? Pelo menos, quem sabe, acabava um pouquinho. Então, isso chega a irritar a gente, não adianta a gente falar que não, né? Isso nos contraria, nos afeta, podemos nos fortalecer ou adoecer. Não podemos evitar essas situações, claro, não há como a gente evitar isso, interferir nisso. Quem tem que cuidar disso são as autoridades que estão lá constituídas para isso. Mas é certo que a escolha que fizermos sobre como lidar com elas produzirá alegria ou tristeza em nosso coração. Né? Se nós ficarmos muito pé da vida com esse tipo de coisa, isso acaba fazendo mal para a gente mesmo. Eu falo por experiência própria. Se nossas opções estiverem pautadas em sabedoria, confiança e fé, experimentaremos remédio para curar os adoecimentos da nossa alma. Se, contudo, se pautarem na insensatez, caminharemos em direção a experiências destrutivas e cheias de tristeza e dor. Obviamente, não é fácil optar por um caminho mais tranquilo. Às vezes, a dor, a tristeza e a raiva nos sequestram e ficamos sem saber como agir. Em momentos como esses, precisamos de ajuda para não perecer, para compreender nossas emoções e lidar melhor com os nossos sentimentos. Seja a busca por um profissional, muitas vezes precisa. Né? Os nossos, né, que eu diga Lineide, da nossa igreja, que é psicólogo, os nossos psicólogos, os nossos terapeutas estão aí para ajudar a gente a lidar com situações emocionais com as quais a gente não dá conta. Né? E também podemos ter uma pessoa de confiança,
Precisamos falar sobre tais situações. Aquilo que nos aflige, a gente tem que partilhar. Não podemos guardar dentro de nós, porque isso vai criando um problema sério dentro da gente, causando doenças, e às vezes doenças muito graves. Uma das causas do câncer, isso comprovadamente, é uma mágoa muito profunda, uma raiva guardada durante muito tempo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, se a gente tem uma situação que precisa ser tratada, vamos tratar. Não tem problema nenhum, não. Não existe esse negócio. Os terapeutas são médicos, né, formados e separados por Deus para cuidar do nosso emocional. Precisamos respeitar e assumir nossos sentimentos, ouvi-los, não negá-los. Né? Eu estou triste, eu estou triste. E buscar entender. São passos importantes no processo de cura e libertação das dores. Se o coração está triste, é necessário descobrir a causa e tratá-la. Caso contrário, nos prostraremos. É preciso se livrar de ambientes tóxicos. O que significa isso? A gente precisa prestar atenção no lugar que a gente frequenta, né? Há lugares que faz mal para a gente. Tem lugar que você entra, aquilo, o ambiente já faz mal. É preciso evitar esse lugar. É preciso evitar pessoas que só reclamam da vida, que só o tempo todo estão aí falando, só reclamando e nunca tem nada de bom para conversar com a gente. Um ambiente repleto de contento, fofoca, ciúmes, intrigas, falsas relações não faz bem a ninguém. No entanto, muitas vezes não somos apenas as vítimas de tais ambientes, mas acabamos colaborando para que ele se torne assim. Às vezes nós é que somos a causa. Nós é que somos a pessoa que reclama de tudo, que acha que nada está bom, né? E não é assim que funciona, né? Eu tenho tentado fazer diferente. Tenho tentado ser grato a Deus, né? Todo dia. Primeiro de tudo, pela própria vida. O arrependimento e o perdão são os primeiros passos para o processo da cura. Muitas coisas, muitas situações que a gente vive são causa de pecado. E nós precisamos nos arrepender. Às vezes é preciso perdoar. De verdade, não é perdoar só de nome. Perdoar de verdade mesmo. Né? No caso de nos irritarmos com facilidade, o que está escrito no versículo 18, é preciso analisar o que nos leva a agir de tal forma. Por que a gente é assim? Né? Muitas vezes não sabemos lidar com as pressões do dia a dia. Tem muita gente que não sabe. Pela dificuldade de descansar em Deus. Isso é um aprendizado muito grande, descansar no Senhor. A ansiedade toma conta de nós e nós adoecemos. Né? Nós ficamos doentes por causa do processo da ansiedade. Ambientes, relacionamentos tóxicos provocam em nós um espírito abatido, que nós vimos no versículo 3. Né? Com tristeza do coração, o espírito se abate. Atitudes estúpidas tomadas no impulso. O coração sábio procura conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de notícia, né? De tolices, de coisas que não edificam. Murmuração, desesperança, né? Todos os dias do aflito são maus. É o que eu falei do Lippe e do Hard, né? Insatisfação com aquilo que se tem. Tem gente que não está feliz com nada do que tem. Vida de aparência e sem sentido. Falta de paciência. Vixe. Intolerância, desrespeito. Essas e outras atitudes demonstram que está dominando o nosso coração e precisamos reagir. Uma das maneiras é identificar o que rouba a nossa alegria. O que é que tem roubado a nossa alegria? O nosso prazer de viver. O que tem roubado? E evitar, né? Procurar sair dessa situação. Nem sempre é fácil. Né? Muitas vezes precisamos de ajuda.
Uma das maneiras é identificar o que rouba a nossa alegria. Alguns fatores têm a ver com a maneira de ver a vida. Com a maneira de ver a vida. E se relacionar com as pessoas. Outros com as dificuldades e situações que nos surpreendem. Porque a vida é um processo engraçado, né? A gente, quando casa, começa em dois e depois, hoje, nós estamos aqui, o que essa linha, só nós dois, de novo, né? Mas a gente se realiza, né? E aí é que está a beleza de você ter filhos, né? A gente se realiza na realização dos filhos. Nós já fizemos a nossa parte, né? Eu entendo que aquilo que eu tinha que conquistar na minha vida, no aspecto material, profissional, etc., eu já conquistei, né? Então agora a nossa alegria, a nossa realização está na realização dos nossos filhos. Tudo aquilo que eles conquistam nos traz alegria, satisfação. Então, isso é uma forma de olhar a vida, né, com alegria. É a vida, né? Há situações, né, que nós vivemos, e Deus, nós falamos isso outro dia, né, a respeito daquilo que nos dá esperança. Sempre temos que viver na esperança de que amanhã vai ser melhor que hoje. E lá em Lamentações quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando o que rouba a nossa alegria tem a ver com as atitudes equivocadas que nós mesmos tomamos, é preciso ter coragem para reconhecer os erros e mudar. Mudar não é fácil, gente. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu fiz terapia durante muitos anos e a minha terapeuta falava que as pessoas começam a fazer terapia e depois de algum tempo elas largam a terapia porque elas descobrem que o problema dela não está nos outros, está nela. E ela tem que mudar. E é muito difícil mudar, né? Toda mudança é traumática. Até você mudar de casa para outra casa é traumático. Mudar de atitude, então, é muito pior. Tem muita gente que não reconhece que está. Não, né? O problema não é lá, o problema está aqui e você tem que reconhecer os seus erros e mudar, né? Para que o nosso coração seja um coração alegre, que aformoseie o nosso rosto. Quando tem a ver com as surpresas indesejadas, é hora de colocar a fé em prática. Tem coisas, situações que nos acontecem, né? E agora, com essa pandemia, nós temos visto isso com muita frequência, né? Pessoas que são acometidas, pessoas queridas nossas são acometidas pela doença. Ou por outras doenças. Nós estamos vivendo essa situação aqui com um casal, amigo nosso. Aí é preciso colocar a nossa fé em prática e pedir que a alegria do Senhor nos sustente para encarar e suportar as dificuldades. São aquelas que surgem na nossa vida, sem, são as surpresas ruins que a nossa vida traz. Então, buscar, né, se fortalecer na fé do Senhor e pedir que a alegria do Senhor sustente a vida da gente. Não é porque as coisas não deram certo agora que não vão dar certo nunca mais. As situações difíceis não podem roubar a nossa gratidão. Mesmo nas situações difíceis, a gente tem que ser grato. A nossa gratidão e a certeza do amor e cuidado de Deus. Nós temos que entender que as situações difíceis não podem nos roubar isso. A nossa gratidão e a certeza que Deus está cuidando de nós, mesmo naquele momento de dificuldade. Outra forma de reagir é agindo com sabedoria e prudência. Sempre sabedoria, prudência. Estamos falando disso já umas 3 lições aqui na nossa revista, que fala sobre sabedoria. Mantendo os relacionamentos baseados na verdade. Cultive amizades. Tão importante quanto falar eu te amo é dizer o que está ruim. Né? No relacionamento marido e mulher, sempre se cobra, né? Ah, você não fala eu te amo para sua mulher, mas também você tem que falar aquilo que não está bom. Não estou gostando disso, né? Para isso, use palavras.
e não violência. Pelo amor de Deus, né? Estamos vivendo tempos em que a violência contra a mulher está cada vez mais acentuada. Não é por aí, né? É diálogo, né? Na expressão moderna de hoje, você tem que ter uma DR, não é? Você tem que discutir a relação. Ainda a necessidade de não adiar as decisões. A indecisão atrapalha, traz ansiedade e angústia. Tome decisão com sabedoria e honestidade. Para isso, a oração e a intimidade com Deus são fundamentais. Buscar a sabedoria e a direção de Deus é fundamental. Nossas escolhas envolvem perdas e ganhos e sempre trazem ensinamentos. Tudo que nos acontece traz ensinamento, né? O apóstolo Paulo fala: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, Paulo não está falando que é só as coisas boas, ele está dizendo todas as coisas. Então, as coisas boas e as ruins também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem vezes que ser feliz também pode ser uma decisão. Busque solução para os problemas. Não deixe que o pessimismo paralise você. Tenha fé e confiança no propósito, cuidado e amor de Deus. Essas e outras atitudes preservarão seu coração, suas emoções e a sua mente. Um coração abatido e adoecido por emoções negativas trará consequências de fragilidade e dor. Identificar as dores é um passo para alcançar a cura das emoções através da graça de Deus. Tem um livro, salvo engano, do padre Gamberini, que trata desse assunto, a cura das emoções em Cristo. Tomar a decisão de buscar Deus e pedir ajuda nos liberta das falsas aparências e possibilita encontrar soluções. Deus certamente tem a cura para tudo o que nos adoece e pessoas para caminhar ao nosso lado diante das dificuldades da vida. Não desanime, né? Não importa a situação, não desanime. Fique firme. Para meditarmos durante a semana, o que fazer para cuidar melhor do nosso coração? E olha, é sério isso, viu? Sério isso. É cuidar, aqui nós estamos falando de emoção, mas a emoção pode levar a pessoa a ter um infarto. Não vai ser nem a primeira, nem a única, sempre acontece isso, né? Uma emoção exacerbada, muitas vezes, leva a pessoa a ter um infarto. Então, aí é um cuidado do coração, né, em todos os sentidos, inclusive para que ele se mantenha saudável, né? O que fazer para cuidar melhor do nosso coração, das emoções e dos nossos sentimentos? Que Deus os abençoe. Nós tenhamos, né, um domingo alegre na presença do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que enriquece a nossa vida em todas as circunstâncias e situações. Que possamos, que aprendamos, Senhor, a nos sustentar através dela, a embasar a nossa vida através da sua palavra que nos edifica e nos conforta e nos consola. Nós te agradecemos por esse tempo passado na tua presença, estudando a tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.